Há mudanças evolutivas que ocorrem por mero acaso nas populações. Então, vamos imaginar aqui uma população de borboletas, em que alguns indivíduos possuem asas azuis e alguns indivíduos possuem asas alaranjadas. Essa característica de coloração da asa não confere uma sobrevivência diferencial para esses indivíduos. Então, não há uma maior chance de que borboletas alaranjadas consigam passar os seus genes para frente. Mas pode ser que haja uma predominância dessas borboletas laranjas simplesmente por mero acaso. Isso não significa que essa característica seja mais bem adaptada ao ambiente ou não. Simplesmente por um acaso houve uma predominância desse fenótipo nas populações. Em 1960, no final da década de 60, os pesquisadores eles perceberam que havia uma grande variação nas espécies, na maioria das espécies que eles estudaram dentro delas, e que isso podia ser em resposta do acaso e não um efeito da seleção natural. E aí, gente, em 1968, Kimura propôs a teoria neutra da evolução molecular, em que ele dizia que, por um acaso, variantes genéticas poderiam fixar-se nas populações e que essas variantes poderiam ou não ser favoráveis a determinados ambientes, mas que a seleção não teria um papel na predominância dessas variantes. Então, aí a gente entra com o conceito de deriva genética. A deriva genética nada mais é do que alelos fixados em populações, como eu disse aqui para vocês, por mero acaso. Muita gente tem dúvidas sobre deriva, fica perdido quanto a isso. Tem até o trocadilho aqui da deriva como analogia com o mar. Imagina um mar gigantesco e lá você tem os seus alelos, é como se as gotas do oceano fossem os seus alelos, ou seja, a variação que você tem naquela população de um determinado gene. E o barco, por um acaso, ele vai em deriva para um lado e para o outro desse mar. E aí, aleatoriamente, ele vai amostrando pontos. Isso aqui é o conceito de deriva. Acontece que você tem um efeito maior da deriva quando as populações são populações pequenininhas, porque ali você tem um menor número de variantes genéticas, então, por um acaso, há uma maior chance de que uma variante vá para frente nas populações e se fixe. E aí é onde a gente diz que há uma perda de variabilidade genética por um acaso, porque se a cada geração for amostrada nessa população pequena, que já tem uma quantidade de variantes pequena, menor, determinado alelo, ele vai se fixando. Só que, e aí vai diminuindo a variação genética, mas a gente tem que lembrar que se a deriva de alguma forma retira essa variação genética, a mutação ela insere novas variantes nas populações.